Olá, bem-vindo a mais um Construindo Políticas Podcast. Eu sou Rafael Sarmento e a gente está recebendo uma convidada incrível. Ela é enfermeira e fundadora do Instituto Comunidade em Foco. Com vocês, Mara Mol! Ó, Mara, obrigado pelo carinho, obrigado pelo tempo ter dedicado a estar aqui. Eu tenho muitas perguntas sobre o Instituto, sobre o que vocês fazem lá, as pessoas que vocês ajudam, mas antes eu queria saber um pouco da sua história. Todo mundo que vem aqui eu peço para contar a história. Então, como você é enfermeira e como você foi parar nessa área? Então, eu como enfermeira, eu sou muito voltada a essa área humana, né? Uhum. E então, a gente sempre pulsou no meu coração ajudar o próximo, a vida inteira. Desde quando eu era pequena, minha mãe, meu pai sempre me levou aos institutos para a gente poder estar conhecendo a realidade de algumas pessoas que Uhum. vivem em situação de vulnerabilidade. Então, eu cresci com esse chamado, Uhum. né? Eu gosto de falar que é realmente um chamado. Cada pessoa ela foi chamada para determinadas coisas e eu entendo que isso é um chamado, Que bacana. né? Então, teve uma hora que o meu coração ele já estava gritando para eu fazer alguma coisa. Eu não suportava mais ficar sem fazer Trabalhando nada. como enfermeira. Como enfermeira, e eu encontrei uma pessoa mais doida do que eu, que é meu marido, né? Meu marido, ele é igualzinho a mim. Então, a gente se encontrou Que e legal. conversamos e falamos, vamos embora, vamos fazer? E ele, vamos embora. E como que a gente começou? A gente começou indo para a rua, né? Nós somos de Niterói e a gente ia na madrugada para Amaral Peixoto. Não sei se Sim, você conheço conhece ali. ali. A gente Conheço. ia, nós dois A sozinhos. estrada, né? Exatamente, a gente ia sozinho. A gente enchia o carro de quentinhas, de sopa, de água, e a gente levava para aquelas pessoas ali, né? E começou dali, a gente percebeu que não era só comida. Eles não estavam precisando só de comida, eles estavam precisando de um outro tipo de apoio, entendeu? Uma conversa. Eles estavam precisando sair daquela situação. E ali a gente viu muitas Caramba. histórias, né? Então, a gente conversando com as pessoas dali, a gente tem uma ideia assim muito, vamos dizer, errada dos moradores Uhum. de rua, das pessoas que estão hoje em Uhum. situação de rua. Sim. Nós encontramos pessoas ali que têm nível superior. Nós encontramos pais de família. Nós Imagino. encontramos Imagino. religiosos. Eu Imagino. falo religioso porque a religião ela mata. Não é a fé, é a religião. Pessoas de outro estado também, né? Pessoas de outro estado que queriam voltar para suas casas e não podiam. Imagino. Então, cada caso ali, a gente viu uma necessidade, né? Então, a gente pensava, né, que era só entregar a quentinha, falar tchau, muito obrigada, oh, que legal, mas não. Dali se desenvolveu para coisas muito, muito maiores do que aquilo ali, né? Por exemplo, jovens pedindo vaga em casa de recuperação, né, de pessoas dependentes, Querendo a vaga, né? querendo, pedindo, por favor, arruma uma vaga para mim. E Caramba. aí? Eu só fui entregar uma quentinha. Eu não fui. Eu nunca imaginei que ia chegar ali e me deparar com aquela realidade, né? Então a gente foi catalogar algumas casas, né? E a gente encontrou, ficamos sabendo de algumas casas que aceitavam esses moradores, essas pessoas em situação, né, de rua, e nós levamos alguns. Só que a gente chegou lá, a gente encontrou uma realidade pior do que os de moradores, porque eles não tinham ajuda de ninguém. Os líderes ali, eles têm um amor incondicional pelas vidas, mas eles não têm Caramba. estrutura nenhuma, né? Então, o que a gente fez? A gente deu uma parada na rua e começamos a ajudar o instituto deles, né? Uhum. A gente começou a fazer isso. E ali a gente encontrou eles cozinhando em fogão a lenha, porque não tinha gás. A gente encontrou eles dividindo um pão, dividindo, sabe, um café, um chá, entendeu? Porque eles não tinham sequer alimento, Caramba. né? E nós não tínhamos, ajuda, nós não temos até hoje ajuda de governo, né? Apesar de que nós somos uma instituição legalizada, nós não temos, foi tudo com recursos próprios. E a gente começou a investir,
investir nesses institutos, né, que a Uhum. gente chama. E dali começou a nossa história, e nós estamos aqui hoje. E como é que foi o passo para criar um instituto comunidade? Como é que Como foi o passo seria? para criar o seu instituto? Então, a gente viu essa necessidade, porque se a gente com recursos próprios, a gente ajudava 1000, a gente pensou, se a gente se legalizar e a gente conseguir uma ajuda do governo, a gente vai ajudar a cidade inteira. Sim, Que era o que pulsa o nosso coração, né? sim. Ajudar todo mundo. E a demanda é muito grande. Então, a gente se legalizou. A gente entrou com toda a documentação e conseguimos legalizar. Hoje eu sou a diretora do Instituto, nós temos uma equipe muito Que linda legal. conosco, né? E é com muito orgulho que eu falo que hoje a gente está fazendo parceria com a Cruz Vermelha Brasileira de Niterói. Que Isso para mim legal. é um orgulho muito grande, porque até aqui nós caminhamos sozinhos. E hoje ter um nome como a Cruz Vermelha para mim é um orgulho muito grande, Para todos nós. Que muito legal, que grande, legal, muito que grande. legal. A conexão, né, entre pessoas que querem ajudar é muito forte, né? Eu vi na rede social que você fala muito sobre cuidado, escuta e ação, né? Isso são pilares que você leva para o Instituto. Qual a relação desses pilares no dia a dia? Pois é, a escuta, eles precisam de escuta. Não adianta só, eu sempre falo, né, que não adianta só a gente dar o alimento, Ou só a gente falar, né? não adianta. A gente precisa escutar, a gente precisa abraçar essas Perfeito. pessoas. E às vezes eles não querem nada. Deixa eu falar uma coisa muito curiosa na rua Uhum. que nós vimos, né? Eles, nenhum momento nessa madrugada, nenhum deles nos pediram dinheiro. Eles nos pediam uma escuta, entendeu? Um carinho. Gente, um morador de rua, ele é carente, ele precisa de uma atenção. E eles nos pediam água. Caramba. Você sabe o que é você estar na sua casa no conforto? Isso aqui, pra gente, é uma coisa tão simples, né? A Sim. gente tem acesso a vida inteira a isso aqui. Isso aqui é vida. E eles pediram pra gente água. Entendeu? Caramba. Então, além da gente dar o que a gente podia dar, a gente dava a escuta. Sim. Entendeu? A escuta, o abraço, a atenção. Porque isso daí também cura. Perfeito. Nesses anos, nessa empreitada, se eu te perguntasse qual foi o momento mais marcante que você viveu? Eu acho que esse da água me marcou muito. E eu tenho um coração muito mole, dei o meu número particular para um deles. E ele ligou para mim e falou num domingo: tia, por favor, a gente não tem nada para comer, traz para gente um pouco Caramba. d'água, sabe? E isso daí me assim, tocou muito o meu coração quando eles me pediram água. Porque o que é uma água? Sim. Entendeu? Então, o que a gente estava fazendo? A gente começamos a encher um monte de garrafa, a gente congelava, essas águas eram um calor absurdo de 40 graus, Rio de Janeiro, né? Sim. Aí a gente ia à noite lá, colocava do lado, tinha uns que estavam dormindo, a gente colocava água, entendeu? E quando estava acordada a gente dava água. Então, isso daí me marcou muito, Caramba. porque é uma coisa muito, pra gente, muito simples. Sim. Um copo d'água, e para eles é vida. A gente está falando de pessoas que estão numa situação de muita vulnerabilidade, Muito, muito. né? O que você enxerga como desafio para vocês do Instituto ajudar essas pessoas que estão nessa situação? É recursos. O desafio hoje é recursos. Porque nem todo mundo entende o que é ajudar uma Sim. pessoa dessa. Nem todo mundo, como eu te falei, tem esse chamado, né? Eles acham que a gente está sustentando pessoas que deveriam estar trabalhando e entram em outras questões, né? Então, para mim, nesse momento, o maior desafio é conseguir parceiros, né? Para que a gente que possa estar de braço dado com a gente, Sim. com recursos, para a gente atender um número maior de pessoas. Sim. Hoje eu sei que o Instituto ele atua em diversas frentes, Sim. né? Mas eu sei também que ele começou no projeto Mães Atípicas. Sim. Me corrija se eu estiver errado. Sim. Fala para mim, por favor, como é que foi esse início desse projeto que desencadeou outros projetos depois? Né? Eu estava num comércio que nós temos, né, no centro de Niterói, numa loja que ela é bem comprida. Uhum. E eu estava no final dessa loja, lá no final, fazendo o meu trabalho, quando, de repente, uma criança entrou correndo e me abraçou.
E eu não sei quem é. Ela me encontrou. Ela me Estava encontrou. trabalhando Eu ainda. estava trabalhando. E ela me abraçou e ficou abraçadinha por um período. E eu, assim, parada, procurando quem era a mãe, e entra uma senhora, uma senhorinha, né? Assim, com lágrima nos olhos, procurando a criança, e a criança estava ali, nos meus braços. Aí eu comecei a questionar e conversar com essa senhora. E ela me contou a história. Ela me contou que o menino era autista, não verbal, né? E que a mãe havia abandonado, né? Nós não estamos aqui para julgar em nenhum momento, né, essa mãe, mas a avó, ela não tinha naquele momento estrutura nenhuma para cuidar daquela criança. Uhum. E ali me fez pensar, eu fiquei pensando, gente, quem está olhando para essas mães? Caramba. Quem está olhando para essas mães? Foi aí. Essa criança, ela me encontrou. Ela veio até mim para fazer eu enxergar não só ela, mas como a mãe. Você já estava com o instituto nessa época? Eu já estava mais cuidando das Pessoas pessoas. em situação de rua. Exatamente, de situação de rua. Eu não estava com as mães atípicas, né? Porque até então a gente, tudo muito novidade, o autismo. Sim, iniciou também pelas pessoas em situação de rua, né? Sim, iniciou aí. Quando a gente legalizou, a gente conseguiu a nossa sede, né? Eu comecei a olhar para as mães atípicas. Eu falei, gente, essas mães estão precisando de atenção. E comecei a ir fundo, porque eu tenho hiperfoco. Eu tenho hiperfoco e eu comecei a estudar e comecei a procurar essas mães. E eu vi que hoje pode ter uma mãe desistindo de viver. Nossa. Por falta de apoio, por falta de atenção, porque elas estão em isolamento social, elas estão perdendo as suas famílias, porque é muito complicado, é muito difícil, né? Então, o olhar que a gente tem que ter, sim, para o autista, lógico, para a criança, mas a mãe também está precisando de Sim. muita atenção. A gente, como sociedade, o que você acha que a gente ainda precisa evoluir, né, e aprender para a gente ter um olhar cuidadoso para as mães atípicas? A gente tem que só perceber elas e entender e não Só julgar. olhar, né? Olhar. E não julgar. Sim. E não julgar. Por que essa mãe tá nervosa? Por que essa mãe não tá se cuidando? Nossa. Entendeu? Por que Sim. essa mãe parou a vida inteira para cuidar dessa criança? Sim. Por que essa mãe tá nervosa? Essa mãe tá muito nervosa. É o tempo inteiro os olhares julgando essas mães. Sim. Entendeu? Tem que acabar, isso tem que acabar. Tem que ter alguém para lutar, entendeu? Em favor disso aí, gente, deixando bem claro que eu não sou política, né? Porque pode pensar, né? Estamos Sim. em época de política. Mas é nessa época que a gente tem que chamar a atenção das pessoas, das políticas públicas para essas mães também. Sim. Tem como a gente, como sociedade, como a gente pode melhorar e ter um cuidado melhor para as mães atípicas. Então, como eu estava falando, né? Não julgar, para mim, é o essencial. Né? É se colocar no lugar dessa mãe. Perfeito. Né? E aproveitando que nós estamos nessa época agora, que esse ano é o ano de eleição, para que esses políticos olhem essas mães. Porque elas estão precisando de ajuda. Muitas mães estão perdendo as suas vidas por não estar suportando. Gente, isso é estatística. Isso é real. As mães não estão suportando. Por quê? Por conta desse olhar da sociedade. É muito olhar em cima de uma mãe, sabe? Olhar, cobrança. Cobrança, sabe? Essa mãe ela não se cuida. Essa mãe tá nervosa, essa mãe tá muito agitada. Gente, o dia a dia de uma mãe atípica é cruel, gente. Sim. Não é mole, não é fácil. Abre mão de uma série de questões. Da vida. Sim. Ela abre mão da vida. É isolamento social. Ela não pode pegar o seu filho e ir num aniversário de uma criança, porque essa criança não vai se adaptar ao barulho, porque eles são muito sensíveis, eles têm hipersensibilidade a barulho, né? Ela se isola, entendeu? Então, ela vive para aquela criança. Então, na minha opinião, a nossa contribuição é não julgar essa mãe. Às vezes abre mão também do profissional também, para poder cuidar, para dedicar mais tempo, né? Então abre mão do lado profissional, abre mão do trabalho. Sim, abre mão de tudo, abre mão da vida. Ela abre mão da vida para cuidar dessa social, profissional, de todos os aspectos. Exatamente, né? Exatamente.
Então, que tenha esse olhar para essas mães. Porque quando eu vi essa avó, que está hoje no lugar da mãezinha, Sim. né, falando, a minha mãe, ela não julgou a filha, ela falou, ela não suportou. E ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e falou comigo, eu também não estou suportando. Meu Deus. Entendeu? Então, essa criança, ela me escolheu. Ela me escolheu para eu olhar para a mãe. Sim. Não, você está entendendo? Então, aí a gente começou todos esses projetos voltados à mãe atípica. Que legal. E eu vi no site, inclusive, de vocês, são muitos projetos, né? Sim. Como é que você... Eu quero entrar em detalhe em alguns, mas eu quero saber como é que você faz para, no dia a dia, ter tantos projetos e conseguir fazer com que tanta coisa ande ao mesmo tempo. É porque a gente tem grandes ajudadores do nosso lado, né? Os professores estão sempre ali dando a atenção total, né? Eu vou falar sobre os cursos, por exemplo, o Expressarte, né? O Expressarte, eu dou. Eu sou a pessoa responsável para colocar uma tela na mão delas e colocar elas pintando. Que legal. E esse é relacionado a quê? Só para a gente entender o contexto. É para ela se expressar através da arte. Entendi. Ela pega uma tela e começa a pintar e vira um quadro. Entendeu? Aquilo ali, você não tem ideia como que aquilo ali relaxa e deixa ela mais calma. Eu imagino. Entendeu? Às vezes é uma maneira de até externalizar Exatamente, externalizar. algo que está lá dentro, profundo, que talvez não consiga sair por palavras. Exatamente. Né? E ali não tem técnica, porque eu não sou pintora. Essa é a graça do negócio. Essa é a graça do negócio. Eu não sou pintora, eu não sei a técnica de pintura, mas eu coloco um monte de tinta na mão, pincel e vai. E ela coloca aqui, ela se expressa através da arte. Por isso que o nome é Expressarte. Que legal. Vocês também têm projetos de terapias em grupo, né? Terapia em grupo é de escuta. Né? É a hora em que a gente faz uma mesa redonda, né? Tem uma terapeuta em que escuta todas elas, todas em conjunto, em grupo. Eu acho isso muito legal. Muito importante, sabia? É muito legal. E principalmente estar em grupo. Exatamente. Porque uma que elas coisa não se sentem sozinhas. Uma coisa é a terapia, você e um terapeuta. Sim. Quando você está em grupo, você observa todo mundo ali, você observa, você escuta todo mundo. Então você aprende a escutar, você consegue ver a dor e os problemas do colega que está ao seu lado, que às vezes você nem imagina. E você vê, pô, eu não tô sozinha nessa não, cara. Olha só, porque a gente fica com o olhar muito voltado para dentro da gente e a gente não vê que tem pessoas que estão passando pelo mesmo problema que a gente. Então, essa terapia em grupo é muito importante. É claro que a terapeuta identifica uma que precisa de uma atenção especial, aí a gente chama, é direcionado e ela tem uma terapia à parte. Mas essa em grupo é para mostrar para elas a rede de apoio e que elas não estão sozinhas. Que bacana, é muito importante. Eu vi também que vocês têm projetos musicais com música. Música é a hora que todo mundo relaxa e não tem julgamento, em que canta e dança e ri, que é o projeto com o Esquece Vem, é um conjunto mesmo, eles são músicos, né? O Esquece Vem, eles são músicos e eles também dão aula de violão. São os professores músicos, sim, né? Mas é mesmo música mesmo, é cantar, é brincar, é dançar, é rir, sem julgamento, sem falar em problemas. Esse é a parte de música. Que legal. E tudo isso que a gente falou são apoios focados nas mães atípicas? São, tipo assim, eu pego 80% das vagas, eu deixo para elas, mas se caso não completar essas vagas, aí entra outras pessoas. Entendi. Entendeu? Mas a preferência é delas. Entendi. Entre ela e um jovem, eu vou atender ela primeiro. Entendi. Entendeu? Então, se tiver uma vaga só, a mãe que vai entrar. Que legal, né? Que legal. Você tem um objetivo. Sim. É elas. Né? Mas nesse grupo, nessa terapia em grupo, não, é só mães atípicas. No teatro, não. No teatro entra o jovem, entra as mães, entra a criança, mas sempre vai ter a preferência às mães. Sim. É legal que na terapia em grupo sejam mães atípicas, porque as questões são muito são. Eu não posso colocar um jovem junto com elas. Então, ali não, ali é voltado para elas. Mas a música, o teatro que a gente tem, o Alexander Sil é um ator, né, que hoje trabalha, tá até na novela hoje da Globo, né? O Alexander Sil é o nosso professor. É o professor, que legal. É o professor de teatro, ele é maravilhoso, né? Então, esse é o nosso espaço.
Que legal. E para as crianças porque a mãe, na maioria dos casos, a mãe está sempre com a com as criança. crianças, é. Essa é a realidade Sim, de mães sim. atípicas, né? Aí a gente tem um voluntário que fica numa sala ao lado com essas crianças brincando, que a gente chama de brinquedoteca. Brinquedoteca, sim, Aí sim. elas ficam à vontade ali brincando Sim. e O espaço delas, espaço com delas. brinquedos ali Tipo para assim, a mãe elas. pode ficar despreocupada porque as crianças estão ali do lado delas. Se tiver algum problema, a Sim. gente interrompe, a mãe vem, né? Fica um pouquinho com a criança. Mas a gente nunca, o nosso objetivo não é separar a mãe da criança, mas é de Sim. dar um alívio. Você falou isso, eu pensei exatamente isso. Às vezes pode ser que seja o único momento do dia que ela dedique ali, eu não sei quantas horas Pra demoraria ela. Pra uma ela. aula, por exemplo. Uma Que seja hora. uma hora de aula, Uma hora. talvez no dia inteiro dela. Exatamente. Talvez não, a grande chance, É né? verdade. Que no dia inteiro dela seja a única hora que ela dedique para ela É verdade. na vida dela, É verdade. né? Você consegue imaginar a importância Eu disso? tenho certeza da importância disso, É absoluta. muito importante. Eu quero, assim, que quem estiver ouvindo esse podcast que possa, assim, propagar isso aí. Que sejam vários núcleos, sabe, de apoio às mães atípicas. Isso é o desejo do meu coração. Sim. Pode copiar a ideia, eu não me incomodo, Problema nenhum eu com não isso, tenho né? essa vaidade, pode copiar a ideia, que tenham vários núcleos e pelo Brasil afora. Mas olhe para essas mães, elas estão precisando muito, Sim, muito sim. de ajuda. Existe também um lado da parte profissionalizante, Sim. porque a gente até falou no início que, eu até dei esse exemplo, que muitas mães, ou a maioria, também se abdica da carreira profissional para poder se dedicar 100% Sim. a uma criança atípica, né? Então, existe também lá no Instituto também uma área para profissionalizar. Sim. A gente montou uma turma de trança, porque é uma coisa que ela pode fazer em casa. Sim. Entendeu? Pode receber alguém, pode fazer os receber vizinhos alguém. ali no bairro, Exatamente, na rua, né? Exatamente. No momento assim que a criança estiver na escola, ela Sim. pode ganhar alguma coisa, Sim. né? E tem uma procura absurda trança, né? A gente fez um curso de barbeiro, mas esse barbeiro já é também voltado para o esposo, se caso estiver sem trabalho. Sim. A gente também dá essa oportunidade, né? Porque a gente fala muito das mães, mas também tem pais dedicados, existe pais dedicados. Existem pais que abandonam, sim, mas existem também os pais dedicados. Então, a gente deixou um espaçozinho para eles, que é o curso de barbeiro, né? Uhum. Se a mãe se interessar, também faz. Tem uma procura absurda, porque todo mundo corta cabelo. Sim. Todos os meses. Sim. E é um dinheirinho que entra já para ajudar. E também, se a pessoa quiser fazer de casa, também dá. Sim, Tem muita gente que sim, faz de casa. Os bairros do Rio de Janeiro, sim. As pessoas que ainda não abriu o salão, começam a fazer de casa. Exatamente. Então, a gente quer Recebendo dar... amiga, fulano, ciclano, beltrano. Exatamente. A gente quer dar essa oportunidade para elas ganharem o dinheiro delas e os pais também, ou elas que quiserem fazer o curso de Legal. barbeiro. Eu também tenho um curso que eu dou, né, que é o curso de cuidador de idosos. Que legal. Eu não costumo dizer cuidador de idosos, eu posso dizer cuidador de pessoas, né? Porque eu ensino muita coisa também para elas no dia a dia que elas precisam saber, né? E é um curso profissionalizante. Esse é pela Cruz Vermelha também. Que recebe legal. o certificado pela Cruz Vermelha. Que legal. É internacional. Que legal. É uma coisa assim fantástica e custo zero. Zero. Né? Isso é um dos cursos, né? Nós temos outros segmentos lá. Sim. Fisicamente, aonde fica exatamente o Instituto? Sim, nós estamos na rua Soares de Miranda, número 155, Fonseca. Do Fonseca, lá em Niterói. E o funcionamento dele, quais são os horários? Horário comercial. Às vezes tem um curso à noite, a gente às vezes abre exceção para algum curso à noite. Uhum. Né? A gente vai atender terapia de casais agora às terça-feiras à noite. Só para casal. Porque é aquilo que a gente estava até falando, né? Que devido aos problemas familiares, muito casal estão se separando, Uhum. né? Então, a gente contratou uma equipe para dar curso para esses casais nas terça-feiras à noite, né? Então, geralmente, é o horário comercial. Entendi. Um curso ou outro. E quem quiser achar vocês na rede social, qual é a rede social? Comunidade em Foco, Instituto Comunidade em Foco. Instituto Comunidade em Foco. Comunidade em Foco. E deixa eu te fazer uma pergunta, Mara, sobre o apoio, né? Você me falou que vocês começaram com recursos próprios, Sim. né? Ainda investem em recursos próprios. Sim. E eu imagino que, como a maioria dos institutos, eles precisam de apoio, Sim. né? Muito. E aí eu te pergunto, quem pode apoiar? Empresas na região podem apoiar?
pessoas, CPFs podem apoiar, Qualquer pessoa. podem ajudar com, às vezes a pessoa é um profissional de tal área, Sim, vai dar um ensinamento, às vezes é um terapeuta. sim. Então eu queria te perguntar como é que as pessoas fazem, tipo assim, hoje se existe uma demanda mais a curto prazo de apoio, e qual seria essa demanda e como é que faz para Não, poder nós entrar em temos contato? demanda, muita A demanda. curto, médio e longo prazo. Curto, médio e longo. Nós temos muita demanda. A Porque às gente vezes tem precisa. planos já que não Sim, saíram ainda por falta de recurso, né? exatamente, exatamente. A gente só não ampliou mais porque a gente não tem essa rede enorme de professores, apoio. por exemplo. É um professor de trança, outro professor de barbeiro, curso de barbeiro, por exemplo. Ele atende várias turmas. Mas se eu tenho 3 barbeiros, tá vendo como que eu vou atender muito mais pessoas, né? Então a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, olhar com olhar voltado para essa mãe e também para a criança. Sim, Hoje eu não estou abraçando o autista por falta dessa equipe multidisciplinar, entendi. E aí entendeu? é uma equipe até tecnicamente qualificada, Técnica né? qualificado, que é a gente precisa de um fono, porque tem autista que eles são não verbais, Sim, né? Então a gente precisa de fono, a gente precisa de físio, a gente precisa de enfermeiro, a gente precisa de toda a equipe multidisciplinar. Médico neuro, nossa, como que a gente tem demanda para médico neuro, né? Muita demanda, né? A gente está precisando muito desses voluntários. e a pessoa que estiver assistindo a gente, se quiser se voluntariar, através do Instagram. Sim, através do Instagram tem lá o nosso número, é só ligar. A gente faz um treinamentozinho. A Cruz Vermelha, como eu falei, né? A gente agora está associada também à Cruz Vermelha e eles fazem questão de dar o curso para o voluntário, né? Eles querem preparar esse voluntário Sim. até psicologicamente, Sim, né? Porque sim, vai importante, é ver, né? importante. Porque é muito assim diferente do dia a dia nosso, por exemplo, do hospital, né? De uma home care. Estar dentro de um instituto recebendo todas essas demandas é uma realidade diferente. Eu Então a gente imagino. gosta de dar um curso antes de começar. Eu imagino, eu imagino. E recursos de apoio, vocês precisam também de alimentação, recurso financeiro, como é que funciona A gente isso? precisa de tudo. A gente precisa de tudo. Então as Tudo que empresas da vier. região que quiserem contribuir Sim, também podem entrar em sim, contato. Às contribuir. vezes a pessoa não está apta ou Sim, nenhum preparo técnico para ir lá dar uma voluntário, aula, mas ela pode contribuir. Um contribuir. comércio, por exemplo, pode Sim, contribuir. sim, por exemplo, agora Páscoa, né? A gente Sim, a caixa de bombom, sim. né? A gente dá bombom para as crianças, a gente faz a atividade com eles, cesta básica, alimento não perecível, móveis. Tem pessoas dormindo, crianças dormindo no chão. A realidade hoje é essa. Tem crianças dormindo no chão. Tem crianças que não têm chinelo para calçar, né? Então, tudo que vier é bem-vindo e vai ser direcionado para alguma família. Caramba, que legal. Que Tá. trabalho bacana, mano. Que trabalho Mas bacana. é aquilo que eu falei, é um chamado, né? É um chamado e isso pulsa no meu coração. Sim. Se eu te perguntar sobre a sua visão de futuro e o seu maior desejo, assim, relacionado ao Instituto, qual é? Então, do lado da nossa sede, nós temos um terreno muito grande, né? Então, o meu sonho é construir ali um monte de sala de aula, entendeu? E ali fazer uma quadra e ali a gente ter muitas atividades ali para as crianças. Atividade de esporte, né? Esportiva. Esporte muda Eu muito. sonho com isso e eu creio que isso vai acontecer. Vai, com certeza. Vai acontecer. O esporte também é um pilar muito importante. Tira eles da né? rua, tira as crianças da rua, dá disciplina. Sim, com Entendeu? certeza. Fala muito sobre vício, porque um esportista não pode fumar, porque ele vai ficar cansado na hora, né, da luta. Então, ajuda muito. O esporte é incrível. O esporte que faz com uma criança é incrível. Que legal. Se eu te pedisse para você deixar um recado para mães atípicas, né, que estão assistindo a gente e se sentem no momento de desamparo, né, ou estão pensando em até desistir, que seria um pior cenário da situação, né? O que você falaria para elas? Eu falaria que tem alguém lutando por elas, sabe? Eu tenho um sonho e eu vou concretizar porque eu vou a Brasília e eu vou bater na porta daquele povo. Eu vou bater na porta deles e eles vão me ouvir. Então, o que eu quero dizer para as mães atípicas, vocês não espera só mais um pouquinho.
Me ajuda em oração, fala, Senhor, toma a Mara nas suas mãos, vai na frente dela, porque é muita barreira que a gente Imagino. encontra. Porque tem a barreira financeira, Sim, entendeu? A barreira financeira é muito complicado, né? Aí tem a barreira do voluntariado, porque a gente precisa de pessoas dispostas a abraçar essa causa, sim. entendeu? Então, eu digo, não desista. Espera um pouquinho que a gente vai conseguir atender as mães atípicas, o maior número possível. Olha, fiquei muito feliz de conhecer, cara. De parabéns, assim, pelo seu trabalho. Obrigado por ter vindo aqui, lá de Niterói. Obrigado, é longe, nós estamos no Recreio, é longe. Obrigado por ter vindo, eu tenho certeza que esse programa vai atingir muitas pessoas, seja quem está precisando e quem está olhando para isso e tem a visão de ajudar e de contribuir também. Entendeu? Seja de qualquer forma, seja indo lá trabalhando, indo lá ensinando, Sim. ou qualquer outro recurso que ele possa ajudar e contribuir. E o que eu gostaria de falar para as pessoas que estão adormecidas, pensando, poxa, eu queria tanto entrar numa causa social e não entro. O que eu tenho a dizer, começa, Exatamente. tá? Começa do pouco. Sabe como que eu quero que essas pessoas comecem? Dentro de casa. Tá? Porque não adianta você ganhar o mundo, não adianta você conquistar o mundo, consertar o mundo e a sua casa tá sem ordem. Então, essas pessoas que têm essa vontade de começar um trabalho voluntariado, olha para dentro de casa. Dá uma olhada na sua mãe, no seu pai, no seu filho. Dá uma olhada nas suas irmãs. Dá uma olhada nos seus sobrinhos. Vê se eles estão precisando de alguma coisa. Às vezes pergunta, né? Pergunta. Às vezes um sobrinho está precisando de um curso. Só isso. Exatamente. Entendeu? Isso é voluntariado. Você tem que começar dentro de casa. Não comece um voluntariado na rua. Dá uma olhadinha dentro de casa. Quando você vê que a sua casa, poxa, tá legal, a sua irmã não tá precisando de uma cesta básica, entendeu? Porque já você consegue imaginar uma família precisando de uma cesta básica e eu dando para outra pessoa lá na rua? Tá errado, tem Sim. alguma coisa que não tá entrando aí, que não Sim. tá batendo. Primeiro ajuda a sua família. Isso é o maior voluntariado. Quando você conseguir ter esse olhar para sua família, aí você começa. Mas começa devagar, devagar. Não fique pensando que você tem que ganhar na loteria, que você tem que estar cheio do dinheiro para ajudar, não. Compra uma caixa de bombom. Agora não é a Páscoa? Compra a caixa de bombom, dá uma caixa de bombom. Você não sabe o que uma criança vai sorrir com uma caixa de bombom. Perfeito, tá? perfeito. Então, começa pequeno. Porque eu comecei pequeno, né? Eu comecei assim. Eu e ele, o meu marido, indo lá na Amaral Peixoto, levando um recurso próprio as quentinhas. Depois foi a água, quando eu vi aquela necessidade maior da água. Aí veio as mães atípicas, veio o centro de recuperação, e foi indo, agora os cursos. Mas eu comecei bem pequenininho. Eu tinha um sonho, né? De ajudar essas pessoas e tô aí, entendeu? Então, esse é o meu recado. Olha, parabéns, de verdade, pelo trabalho de vocês. Que tenhamos muitas Maras por aí pelo mundo. Poxa, muitas Maras. É o que eu desejo. Muitas é o Maras. Que eu desejo. Que exemplo. Parabéns. Obrigado, Mara, de verdade, assim. Obrigado por esse programa. Se você amou esse programa que a Mara contou aqui pra gente a história dela, contou pra gente o que é ajudar de forma muito de coração aberto, sabe? Então, não se esqueça, por favor, segue o Instituto na rede social. Aqui na descrição do programa vou deixar o link com @ para você seguir. Se você quiser ajudar, pensar em ajudar, pode ser hoje ou não, pode ser amanhã, pode ser depois, não importa. Manda sua mensagem no momento que você puder ajudar. Perfeito? Eu tô muito feliz também de estar aqui. Eu que agradeço também. Parabéns mais uma vez. Esse foi mais um Construindo Políticas. E até o próximo. Tchau, tchau.